A Laís Caniati Brazaca vai apresentar hoje para vocês sobre o desenvolvimento de biosensores para auxílio de diagnósticos médicos e para o monitoramento de biomoléculas clinicamente relevantes. A Laís ela é física biomolecular formada pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP, em 2012, e ela desenvolveu nesse mesmo instituto seu mestrado e doutorado, defendido em 2019, tá? Atuando no desenvolvimento de biosensores eletroanalíticos. Então, desde então, ela é pós-doutora no Instituto de Química de São Carlos, na USP, e, ao mesmo tempo, ela também faz licenciatura em Física pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei, com previsão para términos em 2020. Possui experiência no desenvolvimento de imunossensores, biosensores enzimáticos e baseados em ácidos nucleicos, além da construção de dispositivos microfluídicos, de eletrodos e nanotecnologia. Durante o doutorado dela, ela teve a possibilidade de realizar 2 estágios no exterior, um na Universidade de Califórnia, em San Diego, UCLA, trabalhando com o professor Joseph Wang, que é um grande nome da nossa área, né, de eletroanalítica, desenvolvimento de sensores, e outro na Universidade de Oviedo, na Espanha, sob a supervisão da professora doutora Maria Castanhonson. Então, Laís, muito obrigado por ter aceitado o convite de poder estar aqui hoje divulgando o seu trabalho para nós. E eu vou deixar agora que você faça o compartilhamento da sua tela e você pode iniciar já a sua apresentação. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente já começar. Bom, primeiramente, muito obrigada, Cecília, pela apresentação. Gostaria também de agradecer aos organizadores do Congresso por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês um pouquinho hoje. Como a Cecília falou, meu nome é Laís Brazaca, eu sou pós-doutoranda do Instituto de Química de São Carlos e eu trabalho no Biomics, no grupo Biomics, que é coordenado pelo professor Emanuel Carrilho. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de biosensores, tanto para auxílio do diagnóstico médico, quanto para monitorar biomoléculas que sejam clinicamente relevantes. Bom, como eu sei que a gente tem uma audiência muito diversa hoje em termos de experiência, eu vou começar essa apresentação mostrando alguns conceitos que são essenciais para que todo mundo consiga entender tanto essa apresentação como algumas que estão por vir, eu acredito. Antes da gente falar de diagnóstico propriamente dito, então, a gente tem que entender o que é um biomarcador. Biomarcadores são características que podem ser medidas de maneira muito objetiva e que, então, vão indicar a presença de processos normais ou patológicos no nosso corpo. Então, eles são diferentes de sintomas de doenças, por exemplo, mas podem ser a medida de uma biomolécula específica. O primeiro biomarcador que foi identificado, ainda no século XVIII, foi a glicose, que foi, então, relacionada em altos níveis no sangue com o diabetes e em baixos níveis a hipoglicemia. Hoje, porém, com o avanço da proteômica, da metabolômica e de diversas outras áreas semelhantes, a gente tem milhares desses biomarcadores identificados para muitas doenças relevantes, incluindo cardiovasculares, neurodegenerativas e muitos tipos de câncer. E então, a medida dessas biomoléculas, ela ajuda não só a aumentar a precisão dos diagnósticos, quando eles são utilizados junto com a análise dos sintomas, por exemplo, mas também auxilia muitas vezes a fazer um diagnóstico preditivo ou mais cedo do que seriam feitos com os sintomas, auxiliando muito no tratamento dessas doenças e até mesmo a chegada da cura. Atualmente, esses biomarcadores, em geral, são identificados pela técnica ELISA, que, apesar de ser muito disponível comercialmente, ter baixos limites de detecção e parâmetros analíticos adequados para isso, ainda enfrenta uma série de desafios que a gente vem tentando resolver, como a necessidade de levar as amostras até o laboratório, a
o custo dos testes e a necessidade de ter pesquisadores e equipamentos bem especializados para sua realização. Bom, é nesse contexto, então, que os biosensores, eles têm tentado suprir algumas dessas demandas. Eu listei aqui algumas das características que eu acredito que tenham mais a contribuir, que vêm dos biosensores para os diagnósticos médicos, sendo a primeira delas a maior acessibilidade que esses testes podem prover. Acredito que essa maior acessibilidade vem a partir de 3 pontos principais, sendo o primeiro deles o baixo custo de alguns desses dispositivos, que podem chegar a alguns centavos, devido aos métodos que podem ser usados para sua construção e até mesmo materiais, como, por exemplo, papel e PET, e cada vez mais, né, novos materiais e novos métodos vêm sendo desenvolvidos que levam a gente a baixar ainda mais esses custos. O fato de alguns designs que a gente utiliza, algumas estratégias de detecção serem extremamente simples e então não necessitarem de pesquisadores ou de equipamentos muito específicos para sua realização, e o fato deles serem muitas vezes pequenos e portáteis, fazendo com que esse diagnóstico possa ser realizado no próprio hospital e permitindo com que os médicos tomem ações mais imediatas, mesmo em situações onde os recursos são escassos. Além disso, algumas características desses dispositivos têm indicado algumas tendências para a gente, que já foram até comentadas anteriormente, como, por exemplo, você pode produzir os biosensores, a partir de diversas técnicas distintas, e podem ser feitos para detecção de diversas moléculas diferentes. A possibilidade de fazer biosensores flexíveis, por exemplo, nos traz a grande possibilidade de fazer dispositivos vestíveis, que são capazes de coletar e analisar amostras biológicas no corpo do usuário. Além disso, fazer biosensores capazes de detectar múltiplos analitos que são de interesse para uma doença específica também é muito interessante para ajudar no diagnóstico dessa. E, por fim, a integração de diferentes etapas que muitas vezes seriam realizadas na bancada, no único dispositivo, facilita muito a sua aplicação, que são os chamados dispositivos Lab on a Chip. Então, atualmente, a gente tem dispositivos que são capazes, por exemplo, de fazer a extração, a amplificação e a detecção de sequências de ácidos nucleicos específicas para fazer, por exemplo, o diagnóstico de uma doença. Para trazer exemplos um pouco mais práticos de como esses biosensores podem auxiliar no diagnóstico médico, eu trouxe 2 trabalhos específicos dos quais eu fiz parte. O primeiro deles foi um trabalho que eu participei durante o meu estágio na Universidade da Califórnia, no grupo do professor Wang, que foi liderado pela Juliana Sempionato, que foi o desenvolvimento de óculos modificados para fazer um monitoramento não invasivo de algumas biomoléculas em lágrimas. Como eu estava comentando anteriormente, os sensores vestíveis, eles são uma tendência atual no desenvolvimento de biosensores. E apesar disso, a gente já consegue, apesar de a gente ainda estar engatinhando, né, nessa área, a gente consegue encontrar diversos exemplos importantes desses dispositivos na literatura, sendo que essa figura resume alguns deles. Por exemplo, temos tatuagens para fazer a detecção no próprio corpo do usuário de glicose no suor, luvas com eletrodos integrados aos dedos para fazer análises forenses, anéis para monitorar o ambiente em que o usuário se encontra e, por exemplo, verificar a presença de gases explosivos, e protetores bucais para fazer análise da saliva em tempo real, entre diversos outros exemplos. Hoje eu vim falar em específico de um dispositivo que a gente desenvolveu para análise de lágrimas. E usar lágrimas é um pouco diferente do que a gente vê na maioria dos trabalhos, que, em geral, fazem o seu desenvolvimento a partir de fluidos mais complexos, como o sangue. Mas por que, então, que a gente decidiu usar lágrimas como amostras biológicas? Primeiramente, por esse ser um fluido de baixa complexidade. Em geral, o sangue é escolhido exatamente por ter uma grande diversidade de proteínas e por elas estarem presentes muitas vezes em concentrações mais elevadas. Mas foi exatamente
a razão oposta que fez a gente escolher as lágrimas. O fato desse fluido ser menos complexo e basicamente composto de água, causa uma menor interferência nas medidas que a gente estava querendo realizar. Além de diminuir, então, também o biofouling, que é essa aderência de proteínas não específicas na superfície do sensor, permitindo a sua reutilização e uma resposta mais confiável, muitas vezes. Além disso, apesar da lágrima ser muito simples, ela tem uma grande diversidade de analitos muito relevantes e de grande interesse de monitoramento, como, por exemplo, a glicose, drogas ou medicamentos que o paciente vem a tomar, lactato, cortisol e entre muitos outros. Além disso, esse fluido, ele entra em equilíbrio muito rapidamente com o sangue. Então, em cerca de 10 minutos, a gente tem concentrações proporcionais na lágrima e no sangue. Não são as mesmas concentrações, mas elas seguem as mesmas tendências nesse curto período de tempo. Por fim, as lágrimas permitem uma amostragem muito simples, que não é nada dolorosa, que pode ser feita pelo próprio usuário, não é invasiva e que permite, então, o monitoramento dessas biomoléculas in situ. E aqui a gente tem o dispositivo que a gente desenvolveu para coleta e análise dessas lágrimas. Então, aqui do lado direito é possível ver o dispositivo, ele está colado, nesse caso, num apoio do óculos, então nessa parte que se liga ao nariz. É um dispositivo pequeno, ele tem cerca de 2 centímetros, fazendo com que seja possível que o usuário faça uso dele o dia completo, sem ter grandes preocupações. E para garantir que os sinais obtidos por esse sensor possam ser transmitidos de maneira adequada para o celular ou para o computador, onde ele vai ler essas respostas, foi integrado um mini potenciostato no braço do óculos. Então, na parte do óculos que vai encostar ali na orelha. E como que esse sensor foi montado e qual era a ideia do funcionamento dele? Basicamente, esse sensor ele foi montado a partir dessas camadas que estão mostradas aqui nesse esquema. Então, a gente tinha envolvendo a parte externa do sensor, 2 camadas de membranas extremamente hidrofílicas para facilitar a captura dessas lágrimas. E para fazer os microcanais, a gente usou fita dupla face, uma fita dupla face especial, e esses elementos eles foram todos cortados de maneira automática com uma cortadora de faca. Além disso, usamos eletrodos do tipo screen printed e um outlet de papel, que eu já vou comentar melhor para que ele servia. Então, depois de cortar e fabricar todos esses elementos, eles eram colados à mão mesmo, com muito cuidado e muita paciência, usando uma pinça e formando o dispositivo final. Então, a ideia é que esse caninho, né, presente na extremidade do sensor, colete as lágrimas, elas preencham todo esse caminho, a câmara de medida, onde se encontra o eletrodo, e depois saiam por esse outlet de papel. Conforme o papel vai secando, ele consegue puxar mais lágrimas e remover o líquido completamente daqui de dentro, garantindo que o dispositivo possa ser reutilizado diversas vezes, sem a presença de analitos da etapa anterior. Bom, eu vou mostrar para vocês um vídeo de como essa coleta das lágrimas era feita. Então, aqui o dispositivo está colado no meu rosto, para ser mais fácil ver o fluxo das lágrimas, e tem esses pontinhos azuis marcados nele, porque a gente adicionou corante, para também ser mais fácil ver o fluxo. Então, o que a gente faz é usar um bastão de mentol, que é muito usado por atores, para passar no cantinho do rosto e estimular a lágrima. E alguns segundos depois, a lágrima já é estimulada, e no momento que ela encosta aqui no sensor, dá para ver ela sendo absorvida e fazendo exatamente o caminho que eu descrevi para vocês anteriormente. Com o corante é fácil de ver também que o líquido ele flui muito bem
e não fica muito acumulado nas partes anteriores do sensor. Bom, e para que a gente usou esse dispositivo? Então, primeiramente, a gente testou o uso dele para fazer medidas da concentração de glicose em lágrimas. Para isso, a gente modificou o eletrodo de trabalho, que era de azul da Prússia, composto por uma tinta de azul da Prússia, com uma enzima extremamente conhecida, que é a glicose oxidase. Então, a ideia é que a glicose presente nas lágrimas seja oxidada pela glicose oxidase, e então o peróxido possa ser reduzido pelo eletrodo em baixos potenciais, gerando pouca interferência. E o esquema que a gente usava para fazer esses experimentos era o seguinte: as lágrimas eram coletadas com o indivíduo em jejum. Esse era um gráfico típico que a gente obtinha em um experimento. Então, antes da lágrima entrar no sensor, a gente tem esse sinal basal de quando ele está seco. Quando a lágrima entra, a gente vê esse pico de corrente que é estabilizado depois de alguns segundos. Então, esse delta entre a corrente estabilizada e o valor basal eram usados para fazer a quantificação da glicose. Junto com cada medida de lágrima, também era feita uma medida no glicosímetro. Então, era medido o sangue, a concentração de glicose no sangue dos pacientes com o dispositivo comercial comumente encontrado nas farmácias. Em seguida, o paciente se alimentava e, algum tempo depois, esse procedimento era repetido. Bom, e aqui a gente tem alguns resultados que a gente obteve no projeto. Cada linha é relacionada a um paciente diferente, e cada coluna, por sua vez, corresponde a um experimento em condições distintas. Aqui na primeira coluna, a gente tem o paciente se alimentando. Então, a gente vê que antes da sua alimentação, que está marcada aqui por essa linha pontilhada com esse M, a gente tinha um delta de corrente mais baixo que depois que o paciente se alimentou. E a glicose, então, volta a cair depois de algum tempo dessa refeição, como esperado devido ao seu consumo. Esse gráfico aqui de baixo, ele está relacionado a esse gráfico de cima, sendo que os pontos em preto mostram o sinal obtido pelo nosso sensor, e em vermelho o sinal obtido pelo glicosímetro. Então dá para ver que eles coincidem muito bem, tanto no paciente 1 quanto no paciente 2. Esses outros experimentos, eles são controles para mostrar que, de fato, o que a gente estava medindo era a concentração de glicose nas lágrimas. Então, em um dos controles, o paciente ficou sem se alimentar, mostrando, então, que não houve alteração nem no sinal do sensor, nem no glicosímetro. E, no segundo controle, montamos um sensor sem a glicose oxidase, para verificar se poderia ser alguma interação não específica que estava dando sinal, e o paciente se alimentou. Então, a gente vê um aumento na concentração de açúcar, de glicose no sangue, com o glicosímetro, mas não com o nosso sensor, garantindo, então, que o sinal está vindo, de fato, da presença da glicose das lágrimas e da sua reação com a glicose oxidase. Bom, a ideia, então, é facilitar a vida de quem precisa monitorar a glicose de maneira contínua e que tem uma série de problemas devido a ter que picar, né, tirar o sangue do dedo muitas vezes por dia, o que pode ocasionar muitas vezes infecções e é um pouco dolorido. Então, a ideia é que fosse possível usar esse sensor durante um dia completo, sem precisar trocar, sem trazer muito trabalho para o paciente. Então, o que a gente fez foi acompanhar durante um dia completo a concentração de glicose no sangue e nas lágrimas antes e depois das principais refeições. Então, temos essa medida para o café da manhã, para o almoço e para a janta. E, novamente, é possível ver que o nosso sensor acompanhou muito bem as tendências do glicosímetro e conseguiria, então, fazer esse monitoramento não invasivo da glicose nas lágrimas do paciente. O que é interessante de ver aqui também é que, de fato, a glicose que estava presente em altas concentrações depois do almoço, de fato, saiu do sensor, né, e a gente conseguiu sinais baixos novamente antes do almoço,
mostrando que, de fato, aquele esquema de usar o papel para remover todo o biofluido antes da próxima medida, de fato, funcionava bem. Bom, a fim de ver se esse dispositivo poderia ser adaptado para fazer a detecção de outros analitos, já que, como eu falei, a gente tem um grande número de analitos relevantes na lágrima, fizemos também a adaptação desse mesmo sensor para a detecção de etanol nas lágrimas. Então, ao invés de usar glicose oxidase, usamos álcool oxidase e ao invés de fornecer uma refeição para o paciente, a gente fornecia um drink. Então, os sinais foram acompanhados, a concentração, né, de etanol nas lágrimas foi acompanhada junto com um bafômetro também, por longos períodos, e foi novamente possível ver que o sinal promovido pelo nosso sensor era muito semelhante ao que foi fornecido pelo bafômetro. Agora, testando uma estratégia um pouco diferente, que vai mostrar mais o potencial do mini potenciostato de fazer essa detecção do que, de fato, do sensor. Usamos medidas de voltometria de onda quadrada para detectar algumas vitaminas que são eletroativas, que são a vitamina B2, C e B6. Novamente, dessa vez foram feitas amostras de lágrimas antes do paciente tomar os complementos multivitamínicos, e nesse caso, as medidas eram feitas depois que a câmara já estava completa com lágrimas. E depois do paciente ter tomado esses comprimidos de meia em meia hora. Então, a gente consegue acompanhar os picos da proteína B2, C e B6 crescendo com o passar do tempo para os três pacientes testados, mostrando, então, que, de fato, esse sensor funcionaria também para fazer a detecção dessas vitaminas eletroativas. Bom, como considerações finais, para fechar essa parte e poder passar para o próximo trabalho, a gente conseguiu fazer um monitoramento não invasivo desses três componentes, então, do álcool, da glicose e de algumas vitaminas nas lágrimas, o que poderia trazer alguns benefícios para os pacientes que precisam fazer esse monitoramento contínuo, como, por exemplo, né, diminuir a taxa de infecções, e também ser um procedimento bem menos doloroso. Não é doloroso, né? Além disso, foi usado um biofluido não convencional, que possui diversas espécies de interesse, que eu acho que é uma área que a gente ainda tem muito a explorar. O mini potenciostato foi capaz de fazer a detecção baseada em diferentes técnicas eletroquímicas, o que é bem interessante também, e abre uma gama de aplicações para diversos outros sensores vestíveis. E foi possível fazer análises rápidas, que duravam mais ou menos 1 minuto, durante o dia completo, com a performance comparada às técnicas comerciais equivalentes em geral. A gente ainda tem grandes desafios a vencer nessa abordagem, e acredito que as principais sejam a calibração do sistema em indivíduos diferentes, porque pode ser que um indivíduo produza muito mais lágrimas do que outro, fazendo com que esses componentes sejam diluídos, então, e seja mais desafiador fazer a sua correlação com o sangue, e também assim como fazer a detecção simultânea desses diversos componentes interessantes. Então, seria uma ideia futura usar uma única lágrima para fazer um screening de uma grande diversidade de biomoléculas, e estamos caminhando para esse lado. Bom, o segundo trabalho que eu queria trazer para vocês bem rapidamente, dessa vez, foi um trabalho que eu desenvolvi durante o meu doutorado no grupo de nanomedicina e nanotoxicologia com o professor Zucoloto, e eu aperfeiçoei durante a minha estadia na Universidade da Califórnia, que é um dispositivo microfluídico baseado em papel para auxiliar no diagnóstico precoce do mal de Alzheimer. Bom, então, por que a gente teve essa ideia?
Primeiramente, porque apesar do mal de Alzheimer ser uma doença de uma incidência muito alta e que tem tendência de crescer nos próximos anos devido ao envelhecimento populacional, ainda não existe uma técnica que não seja de alto custo ou muito invasiva para fazer o diagnóstico dessa doença com precisão. Então, no início do meu doutorado, saiu um conjunto de biomarcadores sanguíneos que era capaz de auxiliar nesse diagnóstico do mal de Alzheimer. Então, escolhemos 2 deles, a fetuína B e a clusterina, para montar um dispositivo e, então, tentar auxiliar nessa área. A ideia foi pegar 2 proteínas que tinham mecanismos diferentes dentro da doença, enquanto a fetuína B está mais ligada ao volume cerebral do paciente e, então, ao estágio em que a doença se encontra, a clusterina, por sua vez, está mais ligada com a taxa desse declínio. Então, pacientes que têm uma doença que avança mais rápido têm alterações mais significativas na clusterina. Então, a ideia é fornecer não só um diagnóstico mais preciso a custos baixos, mas também fornecer outras informações. E, novamente, como a ideia é fazer um diagnóstico acessível, a gente pensou em fazer um biosensor todo baseado em papel, visando custos mais baixos. Dessa maneira, então, o sensor poderia ajudar no diagnóstico em regiões com poucos recursos e também no screening da população, fazendo com que um maior número de pessoas com Alzheimer seja identificado no início da doença, que pode auxiliar no tratamento dessa e em encontrar novos tratamentos, e a gente espera muito no futuro que se encontre a cura, né? Bom, então, esse biosensor ele foi baseado numa estratégia que já é muito conhecida na literatura, que é um ensaio do tipo lateral flow. Para quem não conhece, eu vou explicar bem rapidamente. Então, a gente tem diferentes zonas, todas compostas de membranas distintas, e a amostra, ao ser adicionada no sensor, ela vai migrar passando por essas diferentes zonas. A primeira dessas zonas, ela tem anticorpos, nesse caso, marcados com nanopartículas de ouro. E na zona de testes, a gente tem os mesmos anticorpos, no caso, fixos na membrana, enquanto na zona de conjugados, esses anticorpos estão soltos para se movimentar com o fluxo de amostra. Então, no final do teste, a gente acaba com uma concentração de nanopartículas de ouro, do nosso marcador, na zona de testes, que é proporcional à concentração de analíticos na amostra. Como essas nanopartículas são coloridas, essa zona ela adquire uma coloração vermelha, dependendo, com a intensidade, dependendo então da concentração dos biomarcadores. Isso pode ser analisado de maneira colorimétrica ou eletroquímica. A gente fez uma comparação entre esses 2 métodos, seguindo aí uma tendência que até foi comentada pelo professor Tiago ontem, de aliar a eletroquímica a esses dispositivos em papel para tentar tirar mais informações desses sistemas. Bom, a nossa plataforma ela tinha um design um pouquinho diferente do que os testes em strip convencionais, isso porque a gente pretendia fazer a detecção simultânea desses 2 biomarcadores. Então, nesse caso, cada um dos braços era capaz de detectar um biomarcador e a amostra é colocada aqui no centro. O terceiro braço, ele serve simplesmente como um controle. E aqui tem uma foto do nosso dispositivo, ele tem mais ou menos de 2 a 3 centímetros de diâmetro. Bom, falando então um pouquinho da detecção eletroquímica que foi utilizada, então usamos novamente eletrodos do tipo screen printed, produzidos no nosso laboratório, e usamos um processo chamado de redissolução oxidativa para fazer a detecção das nanopartículas de ouro. Então, as partículas presentes na zona de teste do sensor, elas eram inicialmente oxidadas quimicamente a ouro 3+, e nesse momento eram adicionados eletrodos sobre essas membranas, seguidas de uma redução eletroquímica, fazendo com que o ouro se concentrasse nesses eletrodos de trabalho, permitindo limites de detecção mais baixos e sensibilidades mais altas. E, por fim, era feita a redissolução eletroquímica e esses picos de oxidação, então, que nos forneciam a quantificação das nanopartículas presentes inicialmente no teste. Aqui tem alguns resultados que a gente obteve. Então, como esperado, com o aumento na concentração de proteína, a gente teve um aumento na intensidade do pico de oxidação do ouro, que teve uma tendência linear até certa concentração, e depois sofreu uma saturação devido à
ausência de sítios biológicos mesmo para que houvesse interação. Vimos comportamento semelhante na técnica colorimétrica, então as cores foram ficando cada vez mais intensas até determinada concentração. Isso teve uma relação linear seguida de saturação. E comparando as técnicas colorimétricas e eletroquímicas, a gente viu que, de fato, a técnica eletroquímica foi capaz de atingir limites de detecção muito menores, cerca de 100 vezes menores do que a técnica colorimétrica, porém a reprodutibilidade relacionada aos testes não foi muito boa. Então, no fim, decidimos usar de fato a técnica colorimétrica para prosseguir com os testes, devido à sua boa reprodutibilidade e ao fato dessa apresentar uma faixa linear e um limite de detecção adequados à realização dos testes em sangue. Bom, fazendo as considerações finais sobre esse último dispositivo, esse consegue potencialmente, a gente ainda está para testar isso, mas consegue potencialmente ajudar no diagnóstico, principalmente cedo do mal de Alzheimer, a partir de dispositivos de baixo custo, que custaram mais ou menos R$50 para a gente fazer no laboratório, e fornecer informações não só sobre o diagnóstico, mas também sobre a taxa de avanço da doença, ajudando, assim, os médicos a tomarem as decisões necessárias para o tratamento e a melhoria dessa doença. Por fim, os parâmetros analíticos que foram obtidos são adequados para análise direta de sangue, a princípio, e essa é a próxima etapa que a gente vai cumprir, tentar diferenciar os indivíduos saudáveis de indivíduos doentes. E é isso, eu estou disponível para tirar quaisquer dúvidas que vocês tenham tido durante a palestra. Gostaria de agradecer de novo a organização pela oportunidade de estar aqui mostrando um pouquinho do nosso trabalho, às agências de fomento e a todos que participaram do projeto. Muito obrigada. Muito obrigada, Laís, pela apresentação, fantástico. Acho que os dois trabalhos são exemplos mesmo desses dispositivos de baixo custo e como eles são potentes em relação a esses limites de detecção, né? E a relação analítica entre o seu sensor para lágrima com o glicosímetro, essa correlação é fantástica, né? Achei fantástico. Parabéns, Laís. Muito obrigada, Cecília. Pessoal, a gente vai abrir para perguntas para a Laís agora, né? Esse trabalho é muito interessante, a gente já tem várias perguntas no YouTube, então eu vou começar primeiro com algumas perguntas no YouTube. Todo mundo que está aqui no Google Meet pode se sentir à vontade, eu posso tanto abrir o microfone para vocês falarem ou mandar pelo chat, tá? A primeira pergunta, Laís, é do Tiago Barros, da Unicamp. Ele pergunta se a variação na quantidade de gases, por exemplo, poluentes atmosféricos ou fumos, né, dissolvidos nas lágrimas ao longo do dia na interface do seu sensor, pode interferir no limite de detecção ou especificidade. Por exemplo, qualquer espécie gasosa dissolvendo ali, se isso influencia. A gente não viu nenhuma... A gente testou o sensor para usar no máximo durante um dia completo. A ideia é que ele seja descartado depois disso. A gente não viu nenhuma interferência significativa durante esse período, desde a manhã até a noite em um mesmo sensor. Eu acredito que ele possa começar a sofrer problemas, principalmente em relação à falta de estabilidade das enzimas, muitas vezes, antes de sofrer esses outros problemas que foram comentados. Interferência. Muito obrigada, Laís. A gente tem mais uma pergunta da Giovana Siqueira. Ela pergunta assim: esperava-se quanto tempo após a ingestão do álcool e do alimento para fazer uma detecção? Quanto tempo de intervalo entre a ingestão e o monitoramento? Eu não vou lembrar com exatidão, mas era cerca de meia hora, acredito, para os alimentos, e para o álcool era um pouquinho mais rápido, entre 15 e 20 minutos.
A gente ia adaptando isso de acordo com o analito, de quão rápido eles eram absorvidos, né, pelo nosso corpo e chegavam à lágrima. Isso a gente fez experimentos para determinar qual seria, né, esse tempo ideal para fazer as medidas. Tem uma pergunta da professora Silvia Serrano. Professora, se a senhora quiser falar, fique à vontade, tá? Ou eu posso ler a sua questão. Abrir o microfone, Cecília. Isso, ótimo. Boa tarde, professora. Boa tarde. Laís, meus parabéns pela sua apresentação, foi excelente. Muito obrigada. Eu fiquei com uma dúvida somente o seguinte: como você faz a correlação entre o dado analítico que você tem na lágrima e a relação do dado analítico no sangue, por exemplo? Como você padroniza uma relação lágrima, sangue, lágrima? Como você faz isso? Sim, a gente fez, a gente admitia que os dados obtidos pelo glicosímetro eram verdadeiros para fazer a correlação entre os dados que foram obtidos pelo nosso sensor com o delta, né, eu digo. E a gente fazia uma curva de calibração a partir daí, e depois usava esses deltas de corrente para fazer a determinação da glicose nas lágrimas. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Cecília. Muito obrigada, professora. Laís, a gente tem mais uma pergunta, são muitas perguntas, trabalho muito interessante. O Rafael Rodrigues de Moraes, ele está perguntando para você, em relação à glicose no Brasil, já existem dispositivos vestíveis no mercado para monitorar a glicose no sangue continuamente e que dure em torno de 15 dias por aplicação e sem dor. O gargalo de acesso hoje é o preço do sensor. Assim, qual é a estimativa de custo desse dispositivo na lágrima? Então, eu acredito que esse sensor seria extremamente barato. Todos os materiais que a gente usou para isso são de baixo custo, e eu acredito que alguns poucos reais mesmo, com certeza abaixo de R$ 5, a gente conseguiria ter um dispositivo desse. A gente não fez a estimativa de custo formal, né, desses sensores, mas agora falando por cima, acredito que seriam, sei lá, R$ 2 mais ou menos para produzir cada dispositivo. Legal. E agora a gente tem uma questão, tanto do Wagner quanto do Daniel, aqui no YouTube, que são relacionadas ao mini potenciostato. Se esse dispositivo ele é comercial, como que é feita a transmissão de dados do sensor para o mini potenciostato, né? Se foi vocês que desenvolveram esse mini potenciostato, porque ele é fantástico. Sim, esse potenciostato é bem interessante mesmo. Ele, na verdade, foi desenvolvido por outros pesquisadores lá do grupo do Wang. Isso é uma coisa que eu acho bem interessante lá no grupo deles, que eles têm essas frentes diferentes que podem ajudar no desenvolvimento dos sensores. Então, o laboratório tem esses profissionais que são da área de eletrônica, que estão lá para desenvolver esses dispositivos exatamente para aplicar. A gente precisa de um potenciostato que tenha tantos centímetros no máximo, para fazer tanto de peso para ficar no óculos. Então, eles desenvolvem esse dispositivo lá. Não é comercial, e ele faz a transmissão de dados por Bluetooth para o computador, por um software que eles também desenvolveram. Eu acredito que tem uma publicação descrevendo esse potenciostato, e eu posso passar para vocês também, assim que a gente acabar a nossa conversa aqui. Acho que é extremamente interessante esse dispositivo, né, porque a gente tem falado tanto ultimamente sobre essa questão da miniaturização dos dispositivos sensores wearables, mas o mecanismo de reconhecimento, o transdutor, o leitor, tudo isso precisa ser integrado, né? Então, vocês realmente mostram esse conceito nesse trabalho. Muito, muito interessante. Laís, eu vou fazer mais perguntas para você, tá? Não sei se a gente está te metralhando muito, mas o pessoal está muito interessado. O Ian, ele pergunta para você pelo YouTube qual que é o método utilizado para induzir as lágrimas, né? Como que essas lágrimas são coletadas após a ingestão dos alimentos?
Então, a gente usa um bastão de mentol, é como se fosse a gente passa aqui no canto, tem um cheiro de Vick. Não, acredito que a composição não seja a mesma, mas o cheiro é idêntico. Então, a gente passa aqui no cantinho do olho, e esse vapor que sai, ele estimula, ele irrita um pouquinho o olho, e faz com que você produza essas lágrimas. Assim, em alguns segundos, a lágrima já é estimulada e já pode ser coletada pelo sensor. Tem diversos, estudando, esse foi um ponto que a gente discutiu bastante sobre como estimular, mas esse foi o método, assim, menos traumático, eu acredito que exista, é bem tranquilo. Tem alguns artigos que usam luz direto no olho para estimular, outros usam até cebola, enfim, tem muitos métodos, mas a gente achou que esse era o mais adequado para se padronizar e fazer com que o indivíduo não sofresse durante a extração da lágrima. Aí, só mais duas, antes da gente terminar. Uma pergunta do Emanuel, no YouTube. Ele faz esse questionamento sobre a possibilidade de comercialização desses dispositivos, né? Se vocês têm algum trabalho que já está em processo de transferência de tecnologia. E a segunda pergunta é da Ruth, no YouTube também, que ela disse que vocês fizeram testes com pessoas com elevado teor de álcool. Qual foi a máxima quantidade que vocês testaram de pessoas que ingeriram álcool e utilizaram o dispositivo para monitoramento? Tá. Bom, então, em relação à comercialização, ainda não se tem nenhuma perspectiva disso. Infelizmente, também, não temos uma patente depositada no dispositivo para análise de lágrimas, mas, nossa, eu esqueci o meu raciocínio. Mas, em relação a quantidade de álcool, que a máxima que a gente testou, eu não vou lembrar de cabeça, mas também a gente tem o paper publicado. A gente costumava usar vinho do Porto para fazer essas análises, e foi praticamente um copo cheio. Eu não vou lembrar os valores que o bafômetro atingiu, mas eles estão todos no artigo. E é outra coisa que eu posso passar para vocês assim que a apresentação terminar. Muito legal, Laís. Acho que o pessoal está preocupado se vai sair fora da região linear, né? Muito legal. Eu tenho só uma pergunta, assim, para você, em relação a essa plataforma, né? Que eu acho muito interessante, se vocês pensam em explorar também na questão do suor, esse mesmo tipo de dispositivo, usando esses microcanais, se vocês também veem uma aplicação nessa direção. Sim, com certeza. Tem bastante coisa a se explorar, como eu falei, em diversos outros fluidos, e o suor é muito relevante. Inclusive, enquanto eu estava lá no laboratório do Vang, eles faziam muitos dispositivos para análise em suor, que são muito parecidos, de fato, com esse que a gente fez para lágrima. Então, em geral, eles usam PDMS para fazer câmaras para coletar o suor e microcanais para levar esse suor para uma câmara de medida. E, inclusive, também eu consigo indicar alguns artigos que foram publicados por pesquisadores que estavam lá na mesma época que eu, com esse tipo de dispositivo. Muito obrigada, Laís. A gente gostaria de te parabenizar mais uma vez pelos excelentes trabalhos que você mostrou, né? Excelente, e por fazer parte desse evento, mostrando o que você vem desenvolvendo para todos nós. Muito obrigada, Laís. Obrigada, Cecília. Obrigada a todos que assistiram e à organização novamente. Obrigada.